Hoje no Coisas do Edu vamos falar de um livro sensacional, As Veias Abertas da América Latina. Eu acabei de ler esse livro e realmente é um livro muito necessário. Eu classificaria ele na categoria de leitura obrigatória. O livro é um clássico esquerdista da década de 70 e foi escrito pelo uruguaio Eduardo Galeano em um contexto mundial político extremamente conturbado, marcado pela Guerra Fria e pelos ciclos de regimes ditatoriais nos países da América Latina. Inclusive, após o lançamento, o autor foi perseguido, preso e posteriormente foi exilado na Argentina, onde escreveu um outro livro chamado La Crisis. O interessante do livro é que o autor ele vai narrando os fatos, usando os produtos para poder conduzir a história. Então ele fala um pouco da exploração do ouro no México, passando pela exploração da prata no Peru, na Bolívia, em Potosí, na Bolívia. Depois ele passa para o sal, fala da borracha no Brasil, fala da exploração do açúcar no Nordeste, da exploração do cacau na Bahia. Então assim, é um livro riquíssimo em contexto histórico e geopolítico. Então, só por esse motivo eu já recomendaria e por isso que eu fiquei assim, realmente apaixonado pela leitura, embora ele realmente me pareça um pouco polêmico. O enredo basicamente narra todos os fatos históricos que aconteceram nos países do continente americano desde a colonização, desde a chegada dos espanhóis nas terras das Índias, chegando em Cuba, até os períodos que teve a sua última revisão, que foi em 1977. Então, eu considero, independente da sua inclinação ideológica, uma leitura extremamente necessária. O livro ele nasce polêmico porque ele já foi escrito com uma certa agressividade do autor, às vezes um toque de ironia e sarcasmo, mas a gente consegue perceber que a intenção era aprofundar todos os fatos e, de fato, o autor precisou fazer uma imersão gigantesca nos fatos, nas referências, para poder narrar todo o contexto histórico. Todo o contexto histórico. Eu, particularmente, fiquei muito impactado com a leitura desse livro, porque consegui entender como algumas terras, povos foram arrasados pela exploração massiva da mão de obra e dos recursos, das matérias-primas, para benefício do imperialismo estrangeiro. Então, assim, a gente consegue entender hoje a situação geopolítica do Haiti, de Cuba, do México, da Bolívia, do Paraguai. Então, é tanto aprofundamento em cada país desse que você fica assim extasiado e querendo sempre entender mais um pouquinho. Então, só para citar alguns exemplos do aprofundamento que Eduardo Galeano faz, no Brasil ele se aprofunda bastante no que aconteceu no monocultivo do açúcar no Nordeste, no cacau aqui na Bahia. Ele fala também da exploração da borracha, como os ingleses conseguiram contrabandear a semente da seringueira, fazendo com que o mercado diminuísse o preço do látex. Então, comenta também os regimes ditatoriais, o que impactou no geral na economia latino-americana, fala do monopólio das oligarquias do petróleo, que para mim acontece um pouco em outras dimensões ainda nos tempos atuais. Então, realmente é uma leitura que você precisa ir de mente aberta, ler com calma, sem paixão e tentar, se possível, pesquisar um pouco mais de tudo que é abordado lá. Vamos falar um pouco do autor. Eduardo Galeano, ele nasceu em 1940, ele era jornalista e escreveu As Veias Abertas da América Latina quando tinha apenas 31 anos. Talvez por isso, em 2014, ele tenha feito uma declaração que tinha se arrependido de ter escrito o livro e gerou uma controvérsia aí se, de fato, o que ele pensava e sentia pelo movimento ficou meio que para trás. Mas eu fui pesquisar exatamente o que ele quis dizer com essa declaração e o que eu entendi é que ele mencionou que não estava preparado, não se sentia muito preparado para ter escrito As Veias Abertas da América Latina e que ele hoje não leria de novo, porque quando ele deu essa declaração ele tinha 73 anos e, segundo o mesmo, precisaria ter muita energia, muita
paciência para ler o livro, porque o livro é muito denso, é muito complexo e você precisa ter uma calma, você precisa ter serenidade para ler esse livro, para interpretar e ir para os fatos de uma maneira neutra. E ele falou que ele não teria mais esse ânimo para isso. Então, eu fui pesquisar e peguei a declaração dele original, vou ler para vocês em espanhol e vocês tiram a conclusão, beleza? Eduardo Galeano, abre aspas. Yo no tenía la formación necesaria, no estoy arrepentido de haberlo escrito, pero fue una etapa que para mí está superada. Uma curiosidade bastante interessante foi que em 2009, na quinta cúpula dos países da Latinoamérica, o então presidente Hugo Chávez presenteou o também presidente Barack Obama com este livro, e o que fez a vendagem deste livro disparar de uma hora para outra e ser considerado ainda nos dias de hoje um dos livros mais vendidos na plataforma da Amazon, por exemplo. Esse livro também foi proibido em alguns regimes ditatoriais como o Brasil, a Argentina e o próprio Uruguai, país do escritor Eduardo Galeano. Outra curiosidade que eu quero trazer e também uma indicação é a seguinte: se você quiser sentir o que desperta a leitura desse livro em você, eu recomendo você procurar no YouTube a música Latinoamérica de uma banda porto-riquenha chamada Calle 13. A letra é sensacional. Assim que terminar esse vídeo, eu vou colocar aqui o link para você ir lá. Você ouve, volta aqui e me diz o que é que você achou. Beleza? A frase que define o livro para mim é no momento em que ele está narrando como os índios eram explorados nas fazendas de cultivo de açúcar, nas mineradoras, e a frase que ele deixa é: a Semana Santa dos Índios termina sem ressurreição. Uma outra reflexão que eu deixo para vocês é sobre as veias que seguem abertas. E aí o que eu quero dizer com isso? Eu estava refletindo sobre tudo que eu tinha acabado de digerir da leitura e fiquei pensando se o que aconteceu no passado nos países latino-americanos de fato foram superadas. E eu fiz uma analogia bastante interessante com o documentário The True Cost, que está no Netflix e fala da exploração da mão de obra em países como Bangladesh, onde às vezes os trabalhadores recebem $3 por dia de trabalho e 400 funcionários morreram no desabamento de uma das indústrias, sendo que poderia ter sido evitado se os donos não ignorassem as rachaduras que haviam aparecido antes. Outro documentário recente que ganhou o Oscar em 2019 se chama American Industry. É simplesmente uma analogia que cabe muito aqui na discussão, na reflexão, porque fala de um bilionário chinês que reabre uma fábrica nos Estados Unidos e contrata cerca de 2.000 funcionários americanos. No entanto, o que parecia ser um grande ganho econômico, geração de emprego, logo se torna um pesadelo, porque os chineses querem implementar a sua cultura de trabalho nos Estados Unidos, e uma das diretrizes que já começa desde o início é a redução do salário e aumento da carga horária de trabalho. Então, exatamente o que acontecia nas fazendas de cultivo, nas mineradoras em Minas Gerais, aqui no Brasil também, ele fala muito que o salário era realmente miserável, degradante. Ele usa muito o termo hambriento, que é um salário de famintos. Então fica essa reflexão, fica a indicação do livro. Quem tiver interessado um pouco mais para ler sobre o livro, eu já vou deixar o link na descrição direto para você comprar o livro e desfrutar dessa leitura. Então é isso, galera, espero que tenham gostado. Essa foi a minha visão do livro. Deixe no comentário se você já leu, o que é que você achou. Comente algum trecho do livro que porventura não tenha falado aqui. E aquelas coisas de YouTube, né? Dá o seu like, compartilha, envia para os amigos. E vamos lá. Fica aqui no Coisa de Edu, que a gente sempre vai falar de leitura bacana, de ideias, reflexões e tudo mais, essas coisas de Edu.